Olá, futuros e futuras canadenses! Meu nome é Cristina Avelino, eu sou consultora de imigração autorizada pelo governo do Canadá e hoje eu tô aqui para trazer algumas informações, novas sobre o Rural and Northern Immigration Pilot Program, que ele foi lançado, na verdade, já tem um tempinho, mas as informações mesmo só chegaram essa semana. Então eu vou passar para vocês os critérios de elegibilidade para vocês que têm interesse em residir em uma dessas comunidades. Eu vou também mostrar para vocês as comunidades, quanto dinheiro vocês têm que ter, qual é o nível de inglês, como funciona a experiência de trabalho, e caso você queira saber se você se enquadra ou não nesse processo, vocês podem entrar em contato comigo através do parceriakit@gonorthsa.com pra gente poder fazer uma análise de perfil e ver se vocês se enquadrariam nesse processo, tá? Esse processo é muito interessante, então ele abrange desde NOC 0 até o NOC D, ou seja, todos os tipos de profissões, se você conseguir uma job offer. E o nível de inglês, ele também não é muito alto, nem o nível de educação. Mas vamos falar sobre isso, então, em tópicos. Antes de tudo, por que foi feito esse programa para as comunidades mais rurais e do norte? Ele foi criado para poder ajudar no desenvolvimento econômico dessas comunidades, então, trazendo pessoas para residir nessas comunidades ou facilitando, então, o processo de imigração para pessoas que querem residir nessas comunidades, tá? Bom, quais são essas comunidades? Aqui em Ontário tem North Bay, tem Thunder Bay, tem Timmins e tem Sault Ste. Marie. Não tenho certeza se é assim que se pronuncia, mas deve estar perto. Em Manitoba a gente tem Altona, Rhineland e Brandon. Em Saskatchewan a gente tem a comunidade de Moose Jaw. Em Alberta a comunidade de Claresholm. E em BC a comunidade de Vernon e West Kootenay. Quais seriam então os requisitos para esse programa? Tá, primeiro de tudo você vai precisar de uma oferta de trabalho de uma dessas comunidades. Você vai ter que atingir o nível educacional necessário, que na verdade o nível mínimo é o ensino médio para você poder participar desse programa. Você vai precisar ter o nível de idioma necessário tanto em francês quanto em inglês. Você pode fazer a sua aplicação com qualquer uma das duas línguas. Cada NOC vai ter uma exigência diferente do nível de inglês que eu vou falar um pouco mais pra frente. Você vai ter que ter uma recomendação dessa comunidade para poder fazer a sua aplicação, comprovar fundos caso você não esteja já trabalhando e, por último, ou ter se graduado na comunidade ou então ter experiência de trabalho, tá? Não necessariamente na comunidade. Pode ser ou aqui no Canadá, de uma forma geral, ou no Brasil, ou onde quer que seja. Mas você precisa ter pelo menos um ano de experiência de trabalho. Agora eu vou explicar cada um desses tópicos, tá? Um pouco mais, mas esses são os requisitos básicos. Com relação à recomendação, ela é feita por uma das organizações de desenvolvimento econômico. Eu vou deixar aqui para vocês verem quais são as instituições, tá? Dessas comunidades para as quais vocês vão ter que pedir essas recomendações. E essas recomendações, elas são baseadas no quê? Na sua intenção de residir na comunidade, nos seus laços com a comunidade, na sua experiência de trabalho e nas necessidades econômicas da comunidade, assim como na sua oferta de trabalho, já que você vai precisar dela para poder fazer esse programa. Agora vamos falar sobre a experiência de trabalho. Como eu falei, você precisa ter um ano de experiência de trabalho no mínimo, então seria no mínimo 12 meses de trabalho full-time, ou seja, 30 horas por semana, que seria o equivalente a 1.560 horas nos últimos 3 anos, ou o equivalente em part-time, tá? Não pode esquecer que é a experiência de trabalho contínua e em apenas uma ocupação, mas ela pode ser em empregadores diferentes, ok? Qualquer tipo de experiência não paga ou voluntariado não conta e também não serve trabalho como autônomo. Então você precisaria realmente estar trabalhando para alguém para poder usar essa experiência de trabalho. Lembrando que você precisa ter um número substancial, das main duties, que são as suas responsabilidades principais, e todas as responsabilidades essenciais do NOC, assim como as atividades listadas no seu lead statement quando você vai procurar o seu NOC, Então o lead statement é a primeira coisa que aparece quando você acha o seu NOC e tem que ser condizente com o seu lead statement. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link para vocês procurarem qual é o NOC de vocês e assim verificar qual é o lead statement do NOC de vocês. Então vamos falar sobre a sua oferta de trabalho, que é o que você vai ter que buscar para conseguir essa imigração. Essa oferta de trabalho ela não pode ser sazonal, ela precisa ser em período integral, ou seja, pelo menos 30 horas por semana. Ela pode ser em qualquer um dos NOCs 0, A, B, C ou D. Então todo tipo de trabalho vai entrar nesse programa. Ela tem que ser permanente e o seu salário ele tem que ter no mínimo o mesmo valor do que está descrito no Job Bank para essa posição, tá? Então ele pode ser o mínimo ou
acima do valor mínimo pago naquela região para essa ocupação. Lembrando, gente, que a sua experiência de trabalho, ela tem que ser suficiente para que você consiga comprovar que você tem como fazer as atividades da sua job offer. Então, como é que vai funcionar para você conseguir essa job offer e que tipo de job offer você vai conseguir usar para esse processo baseado na experiência de trabalho que você já tem, tá? Então, olha só, você vai poder pegar job offers que tem ou um NOC acima, ou um NOC da sua experiência de trabalho, ou um NOC abaixo da sua experiência de trabalho. Ou seja, se você tem experiência de trabalho no NOC 0, você vai poder usar uma job offer no NOC 0 ou no NOC A. Se você tem experiência de trabalho no NOC A, você vai poder usar uma job offer de NOC 0, A ou B. Se você tem experiência de trabalho no NOC B, você vai poder usar no NOC A, B ou C. Se você tem uma experiência de trabalho no NOC C, você vai poder usar uma job offer no NOC B ou C. O NOC D não. Se você tiver experiência de trabalho no NOC D, você só vai poder pegar uma job offer de NOC D e na mesma ocupação que você tem a sua experiência de trabalho. Agora falando sobre as provas de idioma, que são o IELTS ou o CELPIP, né, para a língua inglesa, ou para o francês fazer a prova o TCF ou o TEF. Tá? Então são essas 4 provas aceitas para esse programa. Então, se a sua job offer ela é do NOC 0 ou A, você tem que atingir CLB 6. Se a sua oferta de trabalho é no NOC B, você precisa atingir CLB 5. E se a sua oferta de trabalho é no NOC C ou D, você precisa ter CLB 4. A parte de educação, você precisa ter ensino médio. Se você não tem um ensino médio no Canadá, você vai ter que fazer equivalência de pelo menos o seu ensino médio no Brasil para poder participar desse programa. Esse programa também tem comprovação financeira, exceto para pessoas que estiverem trabalhando aqui no Canadá quando fizerem a aplicação, né? Então, se você estiver no Brasil, enquanto estiver fazendo a aplicação, você vai ter que comprovar fundos. A tabela de fundos está aqui e ela é baseada na quantidade de pessoas que você tem na sua família. Então, se você tem você, seu cônjuge e seu filho, são 3 pessoas, você vai ter que ter esse mínimo necessário, caso você não esteja trabalhando quando você fizer a sua aplicação para o programa de residência permanente. Por último, vamos falar sobre os estudantes internacionais que não vão precisar comprovar experiência de trabalho, mas vão precisar ter se graduado em uma dessas comunidades para poder participar do programa. E como é que tem que ser o seu curso aqui no Canadá para que você possa se qualificar para esse programa de imigração? Você tem que receber ao final do seu curso uma credencial de pelo menos 2 anos, tá? Pode ser um diploma, um certificado, um degree, contanto que ele tenha pelo menos 2 anos. Além disso, você também vai ter que ser um estudante full-time, você vai ter que fazer a sua aplicação para residência permanente em até 18 meses depois de você ter terminado o seu curso, e você tem que ter vivido na comunidade por pelo menos 16 meses nos 2 anos anteriores à sua aplicação. Ou você pode também fazer um programa de mestrado ou acima, e aí você vai ter que fazer também a sua aplicação em até 18 meses. Também tem que ser um estudante full-time e você tem que ter feito o seu curso completamente dentro dessa comunidade. Tá? Todo o tempo do seu curso tem que ter sido dentro da comunidade. Esse programa de imigração não aceita cursos que tem um componente de inglês ou francês maior do que 50% da carga horária do curso. Também não aceita programas de estudos que têm mais de 50% da carga horária online. Ou se, por exemplo, você veio para cá estudar através de uma bolsa que exige que você volte para o seu país de origem uma vez que o curso termine, tá? Se vocês querem ver o link oficial desse programa, tá aqui na descrição do vídeo. E mais uma vez, se vocês tiverem interesse em saber se vocês se enquadram nesse programa ou em qualquer outro programa de imigração aqui do Canadá, para talvez chegar no Canadá direto como residente permanente ou para tentar essa job offer, vocês podem entrar em contato comigo através do parceriakit@gonorthsca.com, que a equipe da Go North está disponível para solucionar as suas dúvidas, fazer todos os atendimentos, vistos, processos de residência permanente, tudo que vocês precisarem, ok? Então, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!